Então vamos começar a nossa aulinha. Hoje o assunto é tecido ósseo. Tá? E dando complementação então àquela aula, né, a gente viu o tecido cartilaginoso, viu ossificação e hoje a gente fala em tecido ósseo. Então, todo tecido, para ser tecido, ele tem que ter dois componentes, a substância intercelular e as células. E aqui, no caso, não é diferente, né? O tecido ósseo também ele tem essa substância intercelular, ele também tem as células, porém ele tem como característica ter a substância intercelular calcificada, endurecida, né? Então, a substância intercelular de todos os tecidos que a gente viu até agora, ela não apresentava essa característica, né? A da cartilagem um pouco mais endurecida do que os outros tecidos, por causa do processo natural de calcificação com o tempo, né? Aqui não, o tecido ósseo ele é calcificado desde o início da sua formação, né? Faz parte do tecido esse processo de calcificação, né? Então vamos lá, para que a gente tem osso, né? Para qual é a função do tecido ósseo? Nós temos ossos para esses casos aqui, né? Para desempenhar estas funções todas aqui, né? Então os nossos ossos fazem parte do nosso esqueleto. Com os tecidos ósseos, né? Com os ossos, nós temos uma altura maior. Lembra que eu falei para vocês que durante o processo lá de ossificação, se ele não acontecesse, a cartilagem não seria substituída por tecido ósseo, tá? E aí o que aconteceria? Nós não teríamos estatura, nós não teríamos altura, né? Porque o tecido cartilaginoso, ele não tem peças muito longas, muito altas, muito grandes, né? Então nós seríamos todos aí, né, de uma estatura muito pequena, se não fosse o esqueleto, se não fosse o tecido ósseo, né? Além disso, ele serve de suporte para tecidos moles, né? O nosso tecido ósseo, ele serve para suportar outros tecidos, né? Ele apoia outros tecidos, ele protege órgãos vitais, né? Então, o nosso sistema nervoso, o nosso cérebro, está protegido por uma calota craniana. O nosso coração, os nossos pulmões está protegido pelos ossos, né? Aqui nas costelas e pelo externo, né? A nossa medula óssea está protegida dentro dos ossos, né? Então, essa é uma outra função, né? Que é alojar a medula óssea dentro dos ossos, né? Para que haja a produção de células do sangue, né? Produzir movimento, óbvio, né? Isso a gente sempre viu lá desde o colégio que os ossos em conjunto com a musculatura esquelética, ela promove movimento. E também os ossos eles servem de reserva, né, de reserva de íons, principalmente cálcio, fósforo e outros íons, manganês, zinco, numa menor quantidade, né? Porém o cálcio e o fosfato, né, na sua forma iônica, elas são depositadas nos ossos para depois serem utilizados esses íons à medida que nós vamos precisando. Tá? Então, funções, né? Constituinte do esqueleto, suporte para tecidos moles, proteção de órgãos, alojar a medula e, consequentemente, permitir a produção de células do sangue, produzir movimento, né? E ser depósito, né? Depósito de íons como o cálcio e o fosfato. Quem são as células do tecido ósseo, né? Quais são os componentes do tecido ósseo? Então, a parte, né, celular é composta por 3 células. Até aqui, a gente sempre tinha 2 células trabalhando na matriz dos tecidos, né? Uma célula que produzia a matriz, que tinha terminação blasto, e uma célula que mantinha essa matriz viva, que era a terminação cito, né? Então, foi assim no condroblasto,
no fibroblasto, né? E aqui hoje a gente tem o osteoblasto. Então, osteoblastos são células que se diferenciam de células mesenquimais indiferenciadas e que têm a função de fazer o quê? Secretar colágeno. Então, a nossa matriz óssea, a base dela é colágeno. E quem é que secreta esse colágeno? Uma célula jovem, muito ativa, chamada de osteoblasto. Temos os osteócitos, que são células mais antigas, então o osteoblasto ele secreta a matriz e depois de um tempo ele diminui a sua atividade, ele se transforma no osteócito, né, que é a célula responsável pela manutenção da matriz óssea. Né? Então, ele diminui a atividade, o osteoblasto secreta bastante colágeno, diminui a atividade, e aí o que que acontece? A gente tem a transformação dessas células, que são os blastos, em osteócitos, que são células de uma atividade menor, que já não sintetizam tanto colágeno assim. E temos a partir daqui o aparecimento de uma terceira célula, que é o osteoclasto. Então, o osteoclasto, essa terminação clasto, significa que é uma célula destruidora, uma célula que fagocita, que destrói a matriz óssea. E que célula, né, é essa? O osteoclasto, como o próprio nome está dizendo, ele destrói, ele faz com que haja a destruição. Só um minutinho que eu estou. A destruição da matriz óssea. Né? Com isso, com esta função de destruir a matriz óssea, lembra que eu falei para vocês que uma das funções do tecido ósseo era armazenar íons? Então, nesse momento que este osteoclasto vai destruir a matriz óssea, vai fazer a reabsorção dessa matriz óssea, ele acaba liberando na corrente sanguínea esses íons, o íon cálcio, o fosfato e outros íons que estão lá armazenados no osso em menor quantidade. Tá? Então, o osteoclasto, durante a reabsorção óssea, o que que ele faz? Ele libera esses íons na corrente circulatória, né? E acaba liberando isso para os outros órgãos, para os outros tecidos que precisam disso. Né? A gente diz que o osteoblasto e o osteoclasto, eles trabalham conjuntamente. Né? O osteoblasto, ele sintetiza a matriz óssea e o osteoclasto, ele faz o quê? Ele reabsorve essa matriz óssea. Tá? Então, essas duas células trabalham em conjunto, né, ao longo de nossa vida. Então, o que que acontece? Enquanto a gente está crescendo, enquanto a gente tem um crescimento dos ossos, o crescimento do organismo, quem trabalha muito mais é o osteoblasto, né? Porque ele tem que depositar osso, né? Ele tem que depositar a matriz óssea que posteriormente vai ser calcificada. Então, o que que acontece? O osso aumenta em tamanho, tá? Aí, quando a gente atinge a idade adulta, eles entram num equilíbrio. Né? Então, o osteoblasto produz e o osteoclasto reabsorve praticamente a mesma quantidade. Né? E quando a gente já vai chegando, né, a partir dos 40 anos, a gente começa a ter uma pequena alteração, né, na massa óssea. A gente começa a perder tecido ósseo. Por quê? Porque com o tempo o osteoblasto diminui a sua atividade de síntese, em alguns casos o osteoclasto aumenta. Né? E aí o que que vai acontecer? Eu vou tendo uma inversão, né? O meu osso vai se desgastando com o tempo. Né? Nós perdemos osso aí a partir dos 40, 50 anos. Tá? E à medida que nós vamos envelhecendo, esses ossos vão ficando mais frágeis, né? Tanto é que essa inversão tem um nome, que é a famosa osteoporose. Né? Então, eu tenho aqui uma
desregulação do trabalho dessas duas células. Tá? Isso também é influenciado por hormônio, né? As mulheres, quando entram na menopausa, agrava mais ainda essa alteração dessas células. E aí acontece que a mulher, quando ela entra na menopausa, que altera, né, a taxa de produção hormonal, ela tende a ter maior, né, fragilidade óssea, ela tende a apresentar a osteoporose. Mas então essas células aí, elas trabalham, né, em conjunto. Uma produz, a outra mantém e a outra reabsorve. O osteoclasto é como se fosse um macrófago. Então, o que que ele faz? Ele joga enzimas em cima do tecido ósseo, da matriz óssea, e essas enzimas, elas dissolvem essa matriz, né, e liberam os íons presentes na matriz. Tá? Esse osteoclasto é uma célula grande, é uma célula multinucleada, tem vários núcleos, né? Ela é muito maior do que as outras duas células. E com isso, né, ela tem essa atividade aí de liberação de enzimas em cima da matriz óssea. Eu tenho uma imagem que tem um osteoclasto, vocês vão ver a diferença de tamanho em relação às outras células, e ele literalmente ele digere esse osso através das suas enzimas. Né? Ele joga as enzimas na superfície da matriz óssea, e aí essas enzimas, por serem ácidas, elas dissolvem a matriz e liberam os íons no sangue, na corrente circulatória do indivíduo. A substância intercelular, né, a matriz que a gente chama, ela é composta de duas partes, dois componentes. Uma parte inorgânica, né, então tudo que é inorgânico é iônico, né, fosfato, o cálcio, o bicarbonato, o magnésio, o potássio, o sódio, né? Esses são íons que estão fazendo parte da nossa matriz óssea, né? Sendo que o fosfato e o cálcio são os íons que predominam na nossa matriz óssea. Tá? Temos ainda outros íons aí, como esses que eu citei, porém em menor quantidade. Né? E eles ficam aonde? Na nossa substância intercelular. Né? E eu tenho uma parte orgânica nessa matriz, né? Que é colágeno. Que é colágeno sintetizado por quem? Pelos nossos osteoblastos. Então, o osteoblasto, ele sintetiza um colágeno, colágeno do tipo 1, sintetiza também outras substâncias, que são os proteoglicanos e as glicoproteínas. Né? Isso vai fazer parte da matriz. É uma parte orgânica da matriz, porque foi sintetizado por uma célula. A parte inorgânica, ela é depositada nessa matriz. Ela vem via corrente sanguínea e é depositada sobre esta matriz, sobre esta parte orgânica. Né? E aí, quando eu junto a parte orgânica e a parte inorgânica, eu tenho a tal da matriz óssea, que tem a característica de dureza, de resistência. Né? Então, a minha matriz óssea ela é feita pela junção desses dois componentes, da parte orgânica e da parte inorgânica. Né? Um osso, quando ele começa a ser sintetizado, quando o osteoblasto começa a secretar, nós vimos na aula passada no processo de ossificação, né, que é a ossificação, ela ocorre a partir de um molde cartilaginoso e que era produzida uma matriz não calcificada, né, chamada de osteoide. Né? O osteoide é justamente essa parte orgânica que é secretada. Né? Depois que o osteoide é formado, vem via corrente sanguínea a parte iônica, a parte inorgânica da matriz. E aí há o depósito dessas substâncias sobre a parte orgânica. E aí eu tenho a calcificação dessa matriz. O fosfato de cálcio é o principal componente que dá a dureza no osso. Ele se associa na forma de cristais. A gente diz que é cristal de hidroxiapatita. E esses cristais é que vão conferir essa resistência, essa dureza ao tecido ósseo.
Olha aí, né? Uma imagem disso que eu estou falando. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer interromper para fazer alguma pergunta? Pode fazer, tá? Professor, Oi, quem está falando? é a Mariana. Oi, Mariana, diga. Professor, o senhor falou que o que que dá firmeza no tecido ósseo? Você acabou de O falar? depósito de cristais de hidroxiapatita, que é a associação de Yes. fosfato e cálcio. Obrigada. Nada. Ah, então olha aqui, ó, este aqui, né, é um esquema, né, de um tecido ósseo, né? Então olha aqui, ó, eu tenho aqui em volta dele as células que são os osteoblastos, ó. Então elas estão sempre lá na periferia do osso, né, no tecido conjuntivo que é chamado de periósteo, né? Então, a camada, a membrana de tecido conjuntivo que envolve o tecido ósseo é chamado de periósteo. Peri é em volta, ósteo é osso. Então, é em volta do osso, né? E lembrando, este tecido conjuntivo tem células mesenquimais indiferenciadas que podem se diferenciar em qualquer tipo de tecido. No nosso caso aqui, a diferenciação se dá em osteoblastos, que são estas células aqui, ó, na periferia que a gente está vendo aqui, ó. E aí, o que que este osteoblasto faz? Né? Aqui, ó, células mesenquimais, são células que podem se transformar, né? O que que este osteoblasto faz? Ele sintetiza a parte orgânica do osso. Né? Ele vai sintetizar colágeno e vai sintetizar também proteoglicanos e glicosaminoglicanos. Né? Então, ele sintetiza isso. Lembra que enquanto isso não está calcificado, é chamado de osteoide. Então, olha aqui, ó, o produto de secreção aqui, ó, está representado por esse beijinho, né, mais para o amarelo, é a osteoide. A osteoide é uma matriz não calcificada ainda, tá? Tá aqui, ó. E aí o que acontece? Estes osteoblastos, eles acabam migrando aqui para a região central. Olha aqui, ó, um já migrando, né? Eles estão se deslocando, né? Acabam migrando para esta região central e se transformam em osteócitos. Tá? E aí, em volta deles, o que, que vai ter? Vai ter aquele osteoide que foi calcificado. Então, já não é mais osteoide, já é uma matriz óssea, já é endurecido. Mas no começo, né, o osteoide ele não tem o depósito de cálcio, de fosfato, de manganês, de bicarbonato, né? Ele não tem o depósito desses íons. Então, ele é chamado de osteoide. A matriz óssea recém-formada é chamada de osteoide e ela não é calcificada. A matriz óssea, ela é calcificada depois que ela recebe o depósito de cristais de hidroxiapatita, que são cristais de fosfato de cálcio. É depositado sobre as fibras colágenas e isso confere uma dureza a essa matriz, que vai dar resistência a esse tecido ósseo, né? E aí, olha só, aqui eu tenho os osteoblastos, tenho os osteócitos, e olha o tamanho do osteoclasto em relação a eles. Ó, tem aqui um osteoclasto com 6 núcleos, quer dizer, é uma célula multinucleada, bem grande, né? E aqui, ó, nesta região que fica em contato com a matriz óssea, essa região que fica em contato aqui dele na matriz óssea, se você prestar bem atenção, existem projeções do citoplasma dele aqui. Então, o que que ele faz? Ele derrama as suas enzimas digestivas, né, suas enzimas ácidas e digestivas, aqui nessa matriz, ó. E aí ele pega os íons e libera para os vasos sanguíneos, né? Então percebam que ele é uma célula que nesta região aqui de baixo
né, ele libera a matriz óssea. Tá? Ele não vai lá e engole como o macrófago, né, faz a fagocitose. Não, ele simplesmente libera as suas enzimas lisossomais na superfície da matriz óssea. E aí elas acabam digerindo a matriz óssea e tornando disponível os íons, principalmente o cálcio que fica armazenado aí nos ossos. Né? Como a matriz ela vai ser calcificada, né? Como a matriz vai endurecer, essas células que são aqui, ó, os osteócitos, elas ficam isoladas dentro de uma matriz calcificada. Né? É como se a gente cimentasse essas células. Né? A matriz óssea ela é endurecida, ela não permite a passagem livre de substâncias, né? Porque ela é endurecida. Então, o que que essas células fazem? Né? Quando elas se transformam em osteócitos, elas emitem prolongamentos do citoplasma. Olha aqui essa imagem, ó, um osteócito e cheia de prolongamento do citoplasma. Tá? E aí, uma célula que está aqui presa na matriz óssea, ela se comunica com a outra célula através de prolongamentos citoplasmáticos. Né? Reparem que aqui, ó, nesta região aqui que está mais escura, né, isso aqui tem um nome que é chamado de canal de Havers. Neste canal de Havers aqui, passa uma veia, uma artéria, um vaso linfático e um nervo. Tá? Então, o canal de Havers, ele é circular no meio do osso, né? Imaginem isso como um canal circular, e dentro deste canal passa uma artéria, uma veia, um vaso linfático e um nervo. Tá? E aí, os nutrientes que chegam até o osso, reparem, né, que todas estas células aqui, ó, todas essas célulazinhas aqui, né, elas são o quê? Elas são células do tecido ósseo, são osteócitos. Elas se comunicam umas com as outras e estas primeiras aqui, ó, se comunicam com o canal de Havers. Então, elas absorvem o alimento e passam para as outras células através desses prolongamentos citoplasmáticos. Esta célula aqui, ó, que é a mais distante que a gente tem, né, ela está ligada ao canal de Havers através dos prolongamentos citoplasmáticos das outras células. Então, o alimento que chega aqui, ele não tem como se difundir, né, por uma matriz calcificada. O que que vai acontecer? Né? As células vão ser responsáveis por difundir essa substância, né, esse alimento, esse nutriente a todas as células do tecido, através desses prolongamentos citoplasmáticos. Né? E aí eu tenho o espaço entre uma fileira de células e outra, né, chamado de lamelas. Então, são as lamelas do tecido ósseo. Tá? Isto aqui, isto aqui é uma parte de uma estrutura chamada de sistema de Havers. Tá? Então, isto aqui é uma parte desta estrutura arredondada que eu estou mostrando aqui, ó, né? Que é isto aqui, ó. Ah, então o que que eu tenho? Eu tenho uma parte circular, olha aqui, ó, o canal de Havers bem aqui no meio, ó, onde está a setinha, né? Aqui passa um vaso sanguíneo, um vaso linfático, né? Passa uma artéria, uma veia, um linfático e um nervo. Tá? E aí eu tenho várias dessas estruturas, né? Para que todas as células do meu tecido ósseo sejam nutridas igualmente. Tá? E aí o que acontece? Esta estrutura circular aqui, ó, esta estrutura circular é a chamada de sistema de Havers. Olha aqui, ó, sistema
de Harvard. O nosso osso ele é formado por vários sistemas de Harvard. Quando a gente for lá no laboratório, quando a gente voltar com as nossas aulas presenciais, né, a gente vai para o laboratório ver a parte prática, nós vamos ver um osso numa lâmina, né, histológica, vamos ver um osso no microscópio. E aí a gente vai poder ver esses sistemas de Havers com o canal de Havers, com as lamelas, com os osteócitos aí, com seus prolongamentos citoplasmáticos. Tá? Então, a gente vai ver isso lá no laboratório. Então, lembrando, né, que o nosso osso é formado por vários sistemas de Havers, né? Cada sistema de Havers, cada um desses sistemas aqui, ó, 1, 2, 3, ilustrado aqui, né, 4 e 5 aqui, né? Então são esses 5 sistemas de Havers, cada um deles tem na região central o quê? Um canal de Havers. Por este canal de Havers passa um vaso sanguíneo, que é um linfático, um nervo, uma artéria, que faz parte aí do sistema de difusão. Tem alguém tentando falar pelo chat aqui comigo, mas eu não estou conseguindo acessar o chat. Quem que é que está tentando Oi, falar professor, comigo? sou eu. Fala aí, hein? Abre o microfone. Eu perguntei o que preenche, tipo, o espaço que tem entre os sistemas de Harvard. Entre um e outro, entre um sistema de Havers e o outro, matriz óssea. Tá. Tá? É sempre matriz óssea. Tirando as células, tudo que a gente tem no osso é chamado de matriz óssea e é isso que dá essa formação. Tá? Então, tudo é matriz óssea se a gente for tirar tudo que for orgânico aí, né, Gabriela? Então, a gente tira as células, tira os vasos linfáticos, tira o canal de Havers daí de dentro, tudo que vai sobrar no osso é matriz óssea. E, no caso, esses sistemas que tem aqui nessa imagem mesmo, eles são verticais, eles vão até o final do osso? Não, não. Olha só, ó. Deixa eu só tentar aumentar um pouquinho aqui o microfone, porque vocês estão falando muito baixo. Tá? Então, o que acontece, Gabriela? Se a gente tivesse todos esses sistemas na mesma direção, né? Então imagina aqui, ó, que os meus dedos são esses sistemas de Havers, né? Então, ó, são todos na mesma direção. O que acontece? Se eu tomasse um impacto nesta direção aqui, o meu osso, ele quebraria em toda a sua extensão. Porque se todos os sistemas, né? Imagina que um sistema está representado pelo meu dedo aqui, né? Então, se todos os sistemas fossem na mesma direção, qualquer batida, né, ao longo do seu eixo, seu maior eixo do osso, ia repartir o osso, né? Então, o que acontece? Alguns sistemas de Havers são na posição perpendicular, outros são na posição, né, horizontal, outros ainda são distribuídos, né, nem na perpendicular, nem na horizontal, mas fazendo tangentes com esses sistemas de Havers. Então, eu tenho sistemas de Havers em todas as direções do meu osso, que é o que dá resistência a ele. Entendi, professor, obrigada. Nada, imagina. Tá? Mais alguém quer fazer alguma dúvida, alguma pergunta? Agora abriu o chat. O que preenche o espaço entre esses são sistemas menores? São matriz óssea, então. Nós vamos ver isso lá no laboratório, se Deus quiser, o mês que vem, né? Em setembro a gente já começa aí a retornar, tá? E aí, quando eu for estudar esses tecidos ósseos, eu tenho duas formas de estudar.
tá? Eu tenho uma forma, um método de estudo que estuda só a parte inorgânica do osso, e eu tenho um método de estudo que faz o quê? Justamente estuda a parte orgânica do osso. Porque, por exemplo, se eu tiver uma patologia óssea, eu vou ter que fazer uma biópsia do osso. E essa biópsia, ela tem que ir lá para o laboratório e tem que ser feito uma lâmina. Só que o osso, ele é calcificado. É a mesma coisa que eu dar uma faca na mão de vocês e falar, corta uma pedra. Não vai dar, tá? Então, dependendo do que a gente quer estudar no osso, dependendo de qual é a suspeita do tecido, né, da patologia do tecido, eu tenho 2 métodos de estudo do tecido ósseo. Um é o desgaste, que o próprio nome já está dizendo, né, desgastar o osso, e o outro é a descalcificação. Tá? Então, o método de desgaste, o que eu faço? Eu pego um fragmento ósseo e lixo, passo uma lixa na superfície do osso, até que eu deixo o osso da espessura de uma folha de papel. Então, quando eu faço desgaste, eu estou lixando um osso até deixá-lo da espessura de uma folha de papel. E aí, quando eu faço isso, quando eu raspo o osso com uma lixa, eu retiro deste tecido ósseo toda a parte inorgânica do osso. Então, eu só deixo a matriz óssea desse osso. Então, olha aqui, ó. Isto aqui é um osso desgastado. Eu não tenho a célula aqui, eu tenho só o lugar onde a célula estava dentro da matriz óssea. Eu não tenho os prolongamentos citoplasmáticos aqui. Eu só tenho o lugar onde os prolongamentos estavam. Eu não vou ter um canal de Havers com um vaso linfático, um vaso sanguíneo, uma artéria, uma veia e um nervo. Eu vou ter só o lugar vazio, porque quando eu lixo o osso, toda a parte orgânica é retirada. Fica só a parte inorgânica. E aí eu consigo estudar, né, as alterações inorgânicas que aconteceram neste osso. Então, o método de desgaste, eu só estudo a parte inorgânica. E eu tenho a descalcificação, o próprio nome está dizendo, né? Descalcificação óssea. Eu vou pegar esse fragmento de osso e vou colocar dentro de um ácido. Normalmente é um ácido fraco, um ácido nítrico a 5%, e vou deixar lá vários dias. O que vai acontecer? Na descalcificação, eu vou retirar toda a matriz calcificada. Eu vou deixar apenas a parte orgânica do osso. Então, a minha matriz óssea, ela vai ter o quê? Vai ter colágeno, mas eu descalcifiquei. Então, eu tirei toda a parte de íons, toda a parte inorgânica do tecido. Então, fosfato de cálcio saiu, os íons magnésio, os bicarbonatos, o zinco, foram todos retirados. Fica só a matriz óssea com colágeno. Ficam as células presentes, né? Porque célula é orgânica, né? Fica aqui o quê? O meu periósteo, que é tecido conjuntivo, ele fica presente, né? Mas aí eu não tenho nada de parte inorgânica. Então, eu posso estudar alterações celulares desse osso. Eu consigo ver as células e ver se elas têm alguma alteração. Essa acidez é que faz com que haja decomposição de cadáveres, né? Então, quando você enterra um cadáver num solo ácido, a ossada desaparece mais rápido do que se você enterrar um cadáver, né,
num solo que não é tão ácido assim, tá? Fica a dica, né? Se você tiver que um dia esconder um cadáver, veja se o solo é ácido, tá? Ele vai se decompor mais rapidamente e é menos chance de você ser preso pela ocultação do cadáver, tá bom? Fica a dica aí. Histologia também é cultura. Vamos lá? Mais dúvidas? Vamos abrir. Falta 1 minuto e 40 para as dúvidas. Vamos perguntar? Leandra? Leandra nem está assistindo a aula lá. Só ligou a câmera e ficou quieta. Ninguém tem dúvida? Tem 1 minuto ainda. Então tá bom. Então a gente termina a aula aqui, tá bom? Essa aula ela é complementada com uma parte prática, né, para a gente poder ver os ossos aí, e aí a gente vê uma lâmina de osso desgastado lá no laboratório, é esse osso que eu falei que foi lixado, e a gente vê toda a parte inorgânica do osso, tá bom? Então a gente se encontra novamente na aula de patologia daqui a pouco.